Presidente dessa sessão, ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Queria primeiramente parabenizar o ministro Lewandowski pela condução dos trabalhos até então. Desde quinta-feira nós estamos aqui, o senhor tem pacientemente, serenamente nos aguentado durante esses dias. Parabéns pela condução dos trabalhos. E a gente fica muito feliz que tenhamos na presidência do Supremo, já falei isso para o senhor pessoalmente, mas repito agora, uma pessoa da sua categoria, do seu conhecimento e da sua imparcialidade nas conduções desse trabalho. Parabéns. Essa é uma sessão histórica e, ao mesmo tempo, triste, em que nós estamos aqui para julgar, em 24 anos depois do primeiro presidente que foi impedido da nossa jovem democracia, mais um impedimento de um presidente. E confesso que não estou feliz de estar aqui nesse momento da história do nosso país, mas ao mesmo tempo eu agradeço a oportunidade que Deus me deu de estar aqui representando meu país e representando o estado do Mato Grosso. Ontem tive a oportunidade de questionar a presidente Dilma durante a participação dela aqui e fiz alguns questionamentos a ela até para entender por que nós chegamos a tal situação. E uma das primeiras perguntas que eu fiz a ela é se ela tinha conhecimento da gravidade da situação que a economia brasileira se encontrava no ano de 2014. E como ela justificava uma mudança tão brusca na política de governo e se admitia que errou ao propor um plano de governo em 2014 e executar um outro plano totalmente diferente daquele que ela propunha logo no início do seu segundo mandato em 2015. E ainda questionei a presidente se ela não deveria ter sido mais transparente, propondo um pacto nacional para a superação da crise, envolvendo a sociedade e o Congresso Nacional. Infelizmente, não tive as respostas, talvez porque não haja mesmo justificativa para a situação econômica que causou o desemprego de 11% da população brasileira. A presidente Dilma, hoje não tenho dúvidas, que cometeu um estelionato eleitoral junto com seus marqueteiros, construiu uma fantasia que se ruiu nos primeiros dias de 2015. Vivemos um dos cenários econômicos mais críticos da nossa história. O déficit primário aprovado aqui por nós no Congresso Nacional para esse ano é de 170 bilhões de reais. A consultoria Neway estima que quase 2 milhões de empresas foram fechadas no Brasil no ano de 2015, um aumento de 300% em relação a 2014. São mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras que estão desempregados nesse momento. Cerca de 60 milhões de pessoas estão endividadas, com nomes incluídos nos cadastros de inadimplentes ou sem crédito. Pessoas que estão com dificuldades de manter seus compromissos, às vezes básicos, em dia. São mais de 200 mil carros que foram retomados pelos bancos no último ano, até agora em junho de 2016. Isso, a pessoa que muitas vezes sonhou, na primeira oportunidade de ter o seu veículo próprio, adquiriu, não conseguiu pagar e esses veículos hoje estão nos pátios do banco, retidos, aguardando leilões. No momento mais indispensável, o governo federal não tem dinheiro para os investimentos necessários e tem tido dificuldade em manter os programas sociais tão necessários para o nosso país. Nossos estados e municípios também se encontram em dificuldades para garantir os direitos básicos da população, como saúde, educação, segurança e até mesmo para pagar o salário em dia dos servidores públicos. Os números não mentem. Hoje busquei no Ministério da Cidade as informações do que a presidente me disse ontem que eu estava desinformada. Mas ela deixou mais de 50 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida paralisada. E agora, aos poucos, serão retomadas. Essa paralisia atingiu o coração de várias construtoras que tiveram que demitir seus funcionários ou entraram em recuperação judicial. O governo da presidente Dilma agiu de forma temerária.
Segundo material que o próprio Ministério da Cidade me disponibilizou hoje, seriam necessários 71 orçamentos anuais para quitar os compromissos firmados apenas com os projetos de mobilidade do PAC, levando em consideração o orçamento do Ministério das Cidades no ano de 2016. Seriam necessários 40 anos para saldar todas as obras de saneamento contratadas pelo PAC e 31 anos de orçamento do Ministério para quitar as obras do PAC Urbanização. Então, meus amigos, que nos assistem pela rádio, pela TV Senado, pela Rádio Senado, a imprensa de todo o Brasil, são fatos reais e inegáveis. As contratações do FIES caíram de 732 mil em 2014 para pouco mais de 310 mil em 2015. Foi criada uma comissão aqui no Senado Federal que estima que existem hoje no país 20 mil obras inacabadas ou paralisadas, um número sem precedentes. Ainda que tente, a senhora presidente não conseguirá desmentir que errou e que seus erros geraram uma inflação de 10,67%, alavancada pelo aumento da energia elétrica, que totalizou 51% ao longo do ano de 2015, da gasolina com reajuste de 20%, inflação que corroeu a renda do trabalhador brasileiro e ainda uma inflação de alimentos de 16% no último ano. Ainda que não tenha respondido à minha indagação, ficou claro em todo esse processo que a presidente estava ciente da situação do país e, ainda assim, editou o decreto sem autorização do Legislativo. A presidente ignorou a lei de responsabilidade fiscal e, ciente de que a meta de 55 bilhões de superávit não seria atingida, editou decreto suplementar, cometeu as pedaladas fiscais e, por isso, está sendo processada nessa casa. A presidente perdeu a confiança do povo porque não foi transparente. Pelo contrário, mentiu e, por isso, não tem mais condições de governar o nosso país. A presidente Dilma perdeu a governabilidade, já não tem o apoio do Congresso Nacional para fazer as reformas necessárias, como a tributária, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma política e a revisão do Pacto Federativo tão necessário. Votarei pelo impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff, sem nenhuma alegria, mas por entender que mais importante do que um projeto de uma pessoa, de um grupo político ou de um partido político, são os interesses do Brasil e do povo brasileiro. Que esse momento sirva de exemplo e de alerta para todos os políticos dessas eleições e das próximas, de que não se pode mentir para o povo. Por mais dura que seja a verdade, o candidato deve falar à população. Se tiver bons projetos, se tiver bons propósitos e tiver boas intenções, com certeza terá o apoio dos eleitores. Espero que, a partir desse momento, possamos reunificar o nosso país e acabar com as divisões de classes entre elite e os pobres, entre negros e brancos, entre pessoas com orientações sexuais ou religiões diferentes, que foram tão estimuladas nos últimos anos. É momento de pacificar o país, superar a crise e seguir em frente. Somos todos povo brasileiros e devemos andar de braços dados rumo a um Brasil melhor. A Bíblia diz em Provérbio, capítulo 29, versículo 2, que quando o justo governa, o povo se alegra. Eu tenho confiança de que estamos encerrando um capítulo triste da nossa história, mas que viveremos em um país melhor, com mais justiça social e prosperidade, com todas as classes unidas, e que Deus nos proteja e abençoe nosso país e o povo brasileiro. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora o senador Flecha Ribeiro a fazer uso da palavra. Presidente dessa sessão.